Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Galvão se rendendo sim ao nosso Galão da Massa, essa grande vitória de virada para cima do Fluminense na reestreia da nossa arena, do nosso Caldeirão. E sim, a mídia crava que agora o Galão deve sim embalar de vez aí no Brasileirão e deve ainda se classificar sim na Sul-Americana. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Aí a vitória do Atlético contra o Fluminense, a gente já fala disso já junto. Primeiro gol do Uruguai, também uma pancada de fora. O gol, olha só, bonito, hein? Belo gol. Pegou bonito na bola. Você tá perguntando a diferença? O gol de empate também, outra pancada que vem de fora. A felicidade também. Não, o Cruzeiro pro Perna Atlético, esquerda, 4 uma pontos de pancada. diferença. É, 4? 4 pontos. Olha a pancada do Hulk, rapaz. Mas tava sendo vaiado, hein, Galvão? Diga-se de passagem. Tava. O torcedor não tava gostando do resultado, vaiando. Aí o Rubens empata o jogo e aí vai virando. Uma hora que virou um confronto da torcida, Isso. que metade do estádio gritava time sem vergonha. Isso. E a outra metade gritava Atlético. Ficou um confronto ali. Aí o gol da vitória. Cara, Jogaço. 5 escanteios seguidos. Eu acho que o Hulk fez toda a força do mundo para meter essa bola, que não chegava nem nas... O Igor Gomes, que é bom jogador de São Paulo, e aí a repetição dos gols, pode até cortar para nós aqui, já vimos todos os gols, foram belos gols e uma vitória importante. A vibração do Cuca foi impressionante, ele está conquistando o campeonato, porque ele sabia da importância, e vem esse clássico pela frente agora. Você é mais Cruzeiro ou mais Atlético no clássico? Sou mais Atlético, cara. Gosto mais do Atlético. Apesar de na época, quando o Ronaldo tava líder do Cruzeiro ali, eu tava torcendo muito pelo Ronaldo para fazer o projeto funcionar, né? Mas, como eu tenho mais amigos que são Galo, eu acabo caindo mais pro lado do Galo também. Tá certo. O que você acha, Paulo, do clássico? Eu acho que o Cruzeiro está bem, mas o Atlético tem jogadores que podem decidir. O jogo é Mineirão, né? Mineirão. Então é a torcida do Cruzeiro. É um jogaço. Porque quando é do lado do Atlético, é só do Atlético lá na arena. Pra você, Ricardo? Os dois chegam muito bem, tanto o Cruzeiro como o Atlético. Clássico, dificílimo. Vai ser um... Meio pra ser um ali, grande... empate. Aquele jogo de confronto Jogaço. mesmo. Jogo de importância. Mas no meio da semana os dois jogos, né, pela Sul-Americana. O Cruzeiro não precisa de mais nada, mas vai ter que fazer. O Atlético não, precisa ainda jogar Eu pra vou dar valer. um conselho Então, aos dois, vamos ver como é esquece que Sul-Americana. Sport Center de volta. Na tela pra gente os números de Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. Posse de bola 55% contra 45%. Finalizações 14-5. No alvo 5-2. Grandes chances 4-2. E ações na área rival 19-6. Um jogo que teve emoção, inclusive, decidido na reta final por este cara aí, Igor Gomes. Os números dele no Galo são 115 jogos, 59 como titular, 44,7 minutos por jogo, são 8 gols e 8 assistências. E o gol que deu a vitória ontem ao Galo para cima do Fluminense. Igor Gomes, que é o nosso convidado, está ao vivo conosco, ao lado da Nath Andrade, os dois chegando aqui ao nosso Sport Center. Sejam muito bem-vindos, beijos para vocês. Para começar, não tem como não perguntar. Emoção de garantir a vitória na reestreia da Arena. Mais de 22 mil torcedores, 25 mil torcedores aqui ontem, né? Gol no finalzinho ali, já nos acréscimos. Me fala um pouquinho dessa experiência. Boa tarde, Nath. Boa tarde, pessoal da ESPN. Experiência única, experiência que todo jogador quer ter, né? De ajudar o clube a somar esses 3 pontos tão importantes pra gente aí nesse brasileiro e poder dar essa alegria aí pro nosso torcedor, porque hoje vai trabalhar muito bem. Fico muito feliz e também de honrar também o trabalho que vem sendo feito com os meus colegas, com toda a comissão técnica. Acho que a gente precisava dessa vitória e do jeito Galo de ser. Um gol que ele veio no momento que o time estava sendo bem criticado, né? Sim. Como que é lidar com essas críticas dentro do campo?
A torcida ela vem para assistir, a torcida vem para assistir o jogo, ela tem o direito de vaiar, de aplaudir, de criticar, e tá tudo certo. Nós jogadores, nós temos que ser emocionalmente contido com toda essa situação e eu pelo menos falo por si só, eu sei que a torcida é mais coração quando se fala de Atlético, é mais coração do que a cabeça, né? A gente sabe que às vezes nós fazemos um jogo maravilhoso, porém futebol é uma incerteza e a gente faz um grande jogo, mas não consegue sair com os 3 pontos, às vezes empata, às vezes perde e o torcedor fica chateado, às vezes toma uma atitude que às vezes não opta por vaiar ou por acabar criticando alguém ou o time, mas faz parte da nossa profissão e eles têm o direito deles de vir aqui, de fazer esse tipo de coisa e nós temos o dever de se dedicar o máximo a cada jogo e trazer não só para eles, mas também para o desempenho nosso, porque o atleta também sofre quando o resultado não vem, então eu tenho certeza que eles entendem o nosso lado também e faz parte a crítica, faz parte o apoio, faz parte os aplausos e seguimos. Obrigada. Glaucia, Mari, vocês querem fazer perguntas? Vamos lá. Até legal o Igor ter falado sobre isso também, né? O Hulk falou no pós-jogo de ontem da questão mental, como tem sido cada vez mais importante dentro do futebol e é pauta cada vez mais também, né, Mari? A gente acaba discutindo. Agora, Igor, dentro da temporada de vocês aí no Galo, como é que vocês têm avaliado o trabalho do Cuca até? Como é que tem sido essa temporada de vocês? Tem sido satisfatória dentro do planejado? A temporada, acredito que teve um início muito bom. É difícil a gente falar da temporada ainda porque tá no início, né? Mas acredito que fizemos uma boa preparação agora lá em Orlando. Começamos o Mineiro ainda sentindo um pouco do ritmo ali e fomos engrenando durante a competição e fomos felizes de ter sido campeão mineiro mais uma vez. Começamos o brasileiro um pouco oscilando, começamos também a Sul-Americana oscilando um pouquinho também, que faz parte do início de um torneio, de um ano que nós sabemos que são muitos jogos, são muitas competições e estilos de jogos diferentes, então demanda muito essa oscilação. Acredito que até certo ponto ela seja comum, mas viemos trabalhando aqui até hoje e vamos seguir trabalhando até o final do ano de maneira muito dedicada, muito forte, para que essa oscilação ela diminua cada vez mais e os resultados apareçam de maneira mais claras, fazendo apresentações da maneira com que o torcedor deseja, que nós desejamos também como time, porque nós desejamos nos apresentar também muito bem. E acredito que de todo um processo, tem toda uma evolução, todo um dia a dia de trabalho para chegar na nossa melhor versão, e eu acredito que ainda tem alguns passos para a gente seguir e chegar na nossa melhor versão durante esse ano. Tudo bem, Igor? Boa tarde, obrigada por nos receber. Mari Pereira aqui falando. Queria voltar nesse assunto da parte de saúde emocional e mental, até pegando o gancho do que o Hulk falou. Imagino que você tenha visto, né, no pós-partida ontem, quando ele fala sobre a profissão de jogador de futebol exigir um psicológico muito forte. E dentro desse grupo mesmo do Atlético Mineiro, a gente tem alguns casos, né, jogadores que volta e meia falam sobre isso. O Everson já falou abertamente sobre isso. O Gustavo Scarpa fala da importância de ter uma vida, né, fora do futebol, e ele tem, de fato, que a gente sabe. Eu queria saber como que funciona para você, porque você tem um início muito rápido no sentido de chamar atenção nas categorias de base do São Paulo, tem a ascensão, assédio de outros clubes até de fora. Como que você lida com isso? Você tem algum trabalho à parte que você faz, algum acompanhamento? Fora de campo você consegue dar uma desligada? Como que você lida com essa parte emocional e mental do jogo? Eu acho que não só para o esporte, acho que para o esporte de alto rendimento isso fica mais evidente, mas para o esporte, para a vida, a parte mental ela é fundamental em qualquer coisa que nós fomos fazer, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer coisa, no esporte de alto rendimento.
a parte mental, se nós não estamos de fato conectados com as coisas que nós vamos fazer, presente no presente, feliz, satisfeito com o que a gente está apresentando, nós não vamos conseguir. A gente pode fazer de uma maneira muito boa, mas a gente não consegue desfrutar de fato, entendeu? Principalmente quando fazemos alguma coisa que nós gostamos, entendeu? No esporte, no futebol, no esporte em geral, eu acho que acontece muito isso, porque todo esporte de rendimento, ele exige uma dedicação muito grande, uma preparação muito grande, física, mental, então exige muito do atleta. E o atleta que não está preparado para esse tipo de demanda, né? Ele acaba se frustrando muito rápido, acaba perdendo um pouco o gosto da coisa e não é, eu acredito que não é assim. E isso está muito voltado para o mental. Eu apoio total as pessoas que fazem algum trabalho fora do clube ou com algum outro profissional de psicologia, seja um parente que você possa conversar sobre as coisas que você realmente faz dentro de campo ou fora de campo, sobre um profissional que você pode desabafar às vezes da sua vida pessoal, sobre algum parente, enfim, nós estarmos conectados com nós mesmos é muito importante para o alto rendimento. Então, eu fico feliz que hoje tem essa conscientização maior das pessoas, dar mais importância para esse quesito, e eu acho que tudo isso tem que andar alinhado, a parte física, a parte mental e o desempenho. Se algo está desconectado, a gente sabe que muitas das vezes a gente tem um mental muito forte, mas todo esse peso que a gente traz, às vezes, de se dedicar todos os dias, e aí está acontecendo alguma coisa fora de campo, e você, por mais que na sua cabeça você esteja, poxa, não, eu estou bem, eu vou focar assim, você sabe que você não está na sua melhor versão, às vezes você não está fazendo da maneira com que você poderia fazer, ou você não está desfrutando da maneira que você pode desfrutar. Então é muito importante a gente se abrir com as pessoas, nós nos cuidarmos de maneira psicológica. E eu, graças a Deus, eu já fiz um trabalho, já fiz um acompanhamento com uma treinadora mental. E hoje e sempre foi o meu pai, foi o cara que me ajuda muito. Eu falo que ele é o meu mentor, assim, porque ele é uma pessoa muito sábia, ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não vivenciou o futebol, mas ele me ajuda demais como atleta e ajuda principalmente também como ser humano. Eu carrego muito o atleta e o ser humano na mesma pessoa, e o meu pai talvez seja esse cara que eu possa conversar de qualquer outras coisas, sobre o campo de maneira sincera, das coisas que eu acho justo, das coisas que não acho justo, e também conversamos dos jogos de baralho que a gente joga, das coisas que eu gosto de fazer, do tênis que eu jogo, de N motivos, assim, de N assuntos. Então eu tenho essa pessoa próxima que me ajuda muito. Legal, Igor, trazer esse depoimento, né? Porque nós somos todos esses personagens dentro Exatamente. De um só e a gente não consegue separar. Agora, Igor, para falar do jogo da próxima quinta-feira, Copa Sul-Americana contra o Caracas, o Galo nesse momento é o vice-líder do grupo. No jogo de ida, um empate lá, né, em 1-1. Vem até numa certa pressão o Galo pelo resultado, por jogar em casa, por um time inferior ao de vocês, né? E essa questão de ficar em primeiro no grupo, não só para avançar direto, mas não ter que fazer um play-off também ajuda nesse calendário puxado, enfim. Como é que vocês estão para esse jogo de quinta-feira? A preparação é a mesma que todos os jogos, sempre muito motivados. Nós sabemos que dentro de casa aqui colocamos como para nós esse objetivo, que dentro de casa seria nosso caldeirão, um lugar onde nós devemos trazer os 3 pontos para casa, de qualquer maneira, seja ele de qualquer maneira, e eu penso que esse jogo não vai ser diferente. Nosso rival é um grande rival, por mais que tenha suas peculiaridades, é um time que não é bobo, se está disputando uma Sul-Americana, a gente sabe que tem potencial. Mas nós vamos focar principalmente no nosso desempenho, no que a gente pode melhorar. Nós sabemos que
que temos muito a evoluir ainda nesse quesito coletivo e individualmente em cada setor do campo. Eu acho que o trabalho vem sendo muito bem feito com a comissão, passando esse feeling para os atletas no que deve melhorar, das coisas que tem que aperfeiçoar coletivamente e individualmente. E eu acho que quinta-feira tem tudo para ser nós fazermos mais um grande resultado. Boa, Nath. Para já encerrar aí também com o Igor Gomes, fique à vontade, amiga. Bom, só agradecer, Igor. Bom jogo na quinta, a gente vai estar aqui junto. Boa sorte e muito obrigada, de verdade. Valeu, Nath. Valeu. Fico feliz pelo bate-papo. O bate-papo muito legal. E espero dar mais motivos pra gente conversar cada vez mais. Bom, vamos começar o programa de hoje falando do Atlético. O Galo que entra na semana do Clássico empolgado pela vitória sobre o Fluminense, mas tem a Sul-Americana no meio da semana, né, Cláudio Rezende? Um abraço, boa noite. Um abraço a você também, boa noite. Apito final desta segunda-feira, o Galão da Massa, que deixou o torcedor daquele jeito, né? Na expectativa, na ansiedade, depois emoção no domingão do Atlético com a vitória de virada sobre o Fluminense. É o início da semana para recuperar energias, não só da torcida, mas também do time, porque é uma semana de clássico. Tem domingo o Galo contra o Cruzeiro no Mineirão, com torcida única do rival pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times bem na tabela de classificação, mas antes o Atlético tem Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, na Arena MRV, sem público. Ainda punição imposta pela Conmebol no ano passado, daqueles incidentes com sinalizadores. O Galo vai jogar em casa, mas sem o apoio do torcedor e precisando vencer para continuar vivo na disputa pelo primeiro lugar do Grupo H da competição. E o Atlético tem semana importante, porque pode ter reforços vindos do departamento médico. Daqui a pouquinho a gente vai falar quem são eles. Gabriel Menino e Guilherme Arana foram a campo nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco na Cidade do Galo. Ainda estão sob cuidados médicos, não estão liberados. Mas, como tem a semana toda, para o jogo contra o Caracas o prazo é mais curto. Mas para o clássico contra o Cruzeiro, há essa perspectiva. Quem sabe, Arana e Gabriel Menino sendo novidades para o técnico Cuca. Ô, Romano, quanto ganha o Atlético com a volta do Arana e o Gabriel Menino, hein? Tá louco. Tá louco. Ganha demais. Porque, primeiro, você tem um especialista na sua lateral, que é a lateral de seleção brasileira, e que tá fazendo uma falta gigantesca, né? E volta a bater na mesma tecla aqui, até por falta de planejamento, de ter contratado um lateral esquerdo de origem. O Atlético optou pela gambiarra, pela improvisação. E a volta do Gabriel Menino vem para um setor em que o Atlético quebrou muita cabeça. Você vai se lembrar aí que o Atlético chegou a jogar com o Rubens de volante. Aí... Fausto Vera, que não era usado, voltou a ser titular em alguns jogos. O jogo, não me recordo agora qual, o Alonso chegou a jogar de volante. Teve um jogo. O Alonso chegou a jogar de volante. Então, assim, vem para dar uma estabilidade no meio campo, que é fundamental, porque o meio campo completamente desfigurado do Atlético e voltam, né, a possibilidade de voltarem num grande jogo que é um clássico. É isso. Bom, Cláudio Rezende, tem um convidado especial no apito final? É o zagueiro Lianco, que é muito querido pela torcida do Galo, mas ontem no primeiro gol errou feio, né, na saída de bola. Ele mesmo depois reconheceu esse erro. Ao final da partida, com a virada do Atlético nos acréscimos, Cuca e Vitor, diretor de futebol, estiveram em campo para dar o apoio moral ao Lianco, para que ele pudesse levantar a cabeça. E o Lianco conversou com a Itatiaia na zona mista e a gente vai trazê-lo aqui no apito final, falando sobre a Arena MRV agora, com gramado sintético. O Galo muito forte como mandante, para ser uma arma para a equipe na sequência do ano, não é isso, Lianco? De verdade, eu achei muito bom. Eu acho que a gente tem que usar isso como uma arma nossa. Então, acho que além de ter uma beleza a mais pro estádio, eu acho que a própria acústica ali também, a gente sente a diferença, né? Então, acho que eu só tenho elogios de verdade mesmo. E quanto mais a gente usar isso como uma arma pra gente, melhor, né?
Tem uma imagem que chamou a atenção no final do jogo, o Vitor e o Cuca foram até você ali te trazer um apoio e tal, falar pra gente como é que foi essa conversa. Você falou aí, graças a Deus eu errei, mas no final deu tudo certo. Fala pra gente como é que foi isso. Então, cara, é porque vocês, né, um pouco me conhecem, a minha forma de jogar. Eu sou um cara que o quanto mais simples, quanto mais raça tiver, eu acho que esse é meu jeito. Acabou que ali eu fui sair jogando, tava confiante no jogo, tava me sentindo bem, além de cansado, né? Depois de voltar de uma lesão, você acha que não, peraí, cara. Você acha que não, mas você perde ali 4 jogos, isso atrapalha um pouco, né? E, enfim, foi quando eu cheguei pra eles ali pra abraçar eles, eu falei, Deus foi muito bom comigo. Ele falou, você merece, não é à toa, enfim. Eles sabem a forma de como eu trabalhei pra voltar hoje pro Fluminense. A minha lesão acho que era para ir até depois do clássico, então eu trabalhei muito forte porque eu queria voltar, queria ajudar. São coisas do futebol, acontece, não saiu da forma que eu queria ali o primeiro gol deles, enfim. E aí eles me abraçaram ali falando, você tem crédito, você tá tranquilo, então graças a Deus, agradecer o Igor também, o Rubens ali, que eu acho que deu uma virada de chave, a virada também com o Júnior, então foi isso ali que eles me abraçaram e falaram comigo. Tá aí então, o zagueirão Lianco, que voltou a ser titular do Atlético depois de uma lesão muscular e fica disponível aí pra semana. O Cuca tá analisando se vale a pena ou não colocar os titulares, todos eles, o que eu não acredito, na quinta-feira deve mesclar o Galo, um time misto, para encarar o Caracas pela Sul-Americana. Cláudio Rezende, amanhã teremos apresentação de reforço, não é isso? A apresentação oficial do atacante Dudu será nesta terça-feira, início da tarde, na Arena MRV, na sala de imprensa, nos mesmos moldes que o Atlético fez com os outros reforços da atual temporada. No estilo de zona mista, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco aí com o Dudu, ele vai ter a primeira palavra oficial dele, né, como reforço do Galo, já esteve na Arena MRV no domingo, acompanhou a vitória e vibrou como torcedor do Atlético, e o Dudu vai ter que ter um pouco de paciência, porque só poderá estrear a partir do início de junho, quando reabre a janela de transferências do futebol brasileiro. Na verdade, o primeiro jogo que ele estará apto para jogar será contra o Internacional de Porto Alegre, marcado para 12 de junho, uma partida antes da parada para o Mundial de Clubes. Então o Dudu vai jogar um jogo, depois vai ter que parar de novo, mas faz parte aí desse processo. Nesta segunda-feira foi o primeiro dia dele na cidade do Galo, fazendo exames médicos e testes físicos também. Já se ambientando, Romano. Dudu ontem na Arena, né? Teve presente num dos camarotes, foi conhecer o vestiário depois, para já bater o papo com os novos companheiros. Vai ter que esperar um tempinho até a estreia. E qual é o lugar dele na fila para poder jogar no Atlético, hein, Romano? Eu acho que não tem lugar na fila, não. E isso eu estou baseando no que disse o técnico Cuca. O Cuca disse em entrevista que ele pode jogar aberto pelo lado de esquerdo, pode jogar pelo lado direito, pode jogar centralizado. Eu não vejo o Dudu na fila, não. Eu acho que ele já vai... Sabe quando você chega em boate, tem aquela fila enorme, mas você tem um convite VIP... E aí você passa na frente de todo mundo e os caras ficam pé da vida na fila. Furando a fila. Eu acho que é isso. O Dudu, reforço do Atlético, uma contratação aí, né? Uma oportunidade no mercado. Depois da saída dele conturbada do Cruzeiro, em breve poderá ser aí, né? Titular na equipe do Galo, pelo menos é a opinião do Emerson Romano. E do Cuca, né? É verdade. Cláudio Rezende. A terça-feira do Atlético será de treinamento pela manhã na cidade do Galo e depois a apresentação no início da tarde na Arena MRV, na sala de imprensa, do atacante Dudu, que esteve na casa do Atlético no jogo de domingo, já acompanhou como torcedor e vibrou bastante com a virada nos acréscimos da equipe contra o Fluminense, e nesta segunda-feira fez exames médicos e alguns testes físicos. Dudu, pela primeira vez, vai falar como jogador do Galo. Ele só poderá estrear a partir do início de junho, com a abertura da nova janela de transferências do futebol brasileiro. Os jogadores do Galo para o duelo
duelo contra o Caracas na quinta-feira, ainda fazem uma atividade na quarta, véspera do jogo, na Cidade do Galo. Dessa vez não haverá nenhum treino na Arena MRV por um motivo. Nesta terça haverá o jogo do time sub-20 contra o Internacional Brasileiro da categoria na Arena MRV e na quarta-feira, véspera do jogo, a Conmebol não permite nenhum treinamento no palco do jogo. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês primeiro aí do Galvão, se rendendo sim a grande vitória do nosso Galão da Massa, né? Toda a mídia ali, todos os amigos ali com ele, cravando sim que o Galo agora deve embalar, deve encontrar, né, o seu jogo melhor agora no Brasileirão. Então, vem voltando o pessoal do departamento médico, que o Galo sim sofreu muito com os desfalques, né? Muitas lesões, mas os últimos aí são praticamente o Menino e o Arana, né? Então, eles voltando, já vai ter um reforço muito grande para o clássico. Não deve voltar para esse jogo contra o Caracas. Mas sim, a mídia crava aí favoritismo para o Galo, tá? Favoritismo para o Galo, que tem peças, né? Tem um elenco ainda melhor do que o do Cruzeiro. E agora, vindo motivado, vindo embalado dessa grande vitória para cima do Fluminense, né? Então, vamos com tudo para esse clássico. Se Deus quiser, uma grande vitória. E hoje, logo mais, na parte da tarde, né? Apresentação de Dudu. Vamos ver aí o que o Dudu vai falar na apresentação, se ele vai alimentar mais polêmicas aí pra cima da gambanzada do Cruzeiro. Então, quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Esqueci, né, o Igor Gomes, cara, grande entrevista aí do Igor Gomes, que foi consagrado fazendo aquele gol da vitória do nosso Galão. Então, cara, graças a Deus, o Galo agora volta a embalar e sim, vamos direto lá pra ponta. Se Deus quiser, vamos estar lá no G4 logo logo. Se possível, com a vitória por cima do Cruzeiro, né? Então, você que assistiu tudo aí, cara, o vídeo completo, deixa aí o seu comentário. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.